E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje compartilhar a minha experiência com o DIU de cobre. Já adianto que esse vídeo não é para te influenciar a colocar ou a não colocar o DIU. Eu vou contar a minha experiência mesmo, porque eu já abordei esse assunto lá no meu Instagram. Se você não me segue por lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas eu já falei lá no meu Instagram que eu tinha parado de tomar anticoncepcional oral. E não falei mais nada sobre esse assunto porque eu realmente estava esperando para ver se o meu organismo teria alguma reação, se eu teria algum efeito colateral. E após alguns meses eu já me sinto um pouco mais confortável para vir aqui conversar com vocês. E eu acho muito importante a gente ter essa troca, né, de experiência. Então, pode deixar comentários aqui também. Assista até o final para vocês entenderem o porquê que eu coloquei, né, quais as reações eu tive. Então vamos lá, vou começar, né, no início da história, quando eu ainda tomava, né, o anticoncepcional oral. Eu comecei a tomar muito nova, eu fiquei mais ou menos uns 15 anos tomando, porque eu comecei para tratar SOP, né? Antigamente, todos os ginecologistas falavam que o anticoncepcional tratava SOP, que era o único jeito de você controlar os sintomas, né? E então eu tomava. Eu fazia controle, ia todos os anos no médico, fazia os exames. Só que nesse meio tempo eu sempre tinha que trocar os medicamentos, porque ficava tomando durante um período, me fazia mal. Aí o ginecologista ia lá e falava: ah, não, agora toma esse outro, ele é um pouquinho mais fraco, então esse aqui é mais forte, vai te ajudar. E aí eu já devo ter tomado mais ou menos uns 5. E aí o que aconteceu? Eu tinha ficado mais ou menos uns 4 anos, eu dei uma desleixada, sabe? Eu fiquei mais ou menos uns 4 anos sem fazer acompanhamento ginecológico, sem fazer exame, sem nada. E aí eu comecei a ter vários sintomas, mesmo tomando anticoncepcional, eu comecei a ter vários sintomas. Eu engordei muito, eu cheguei a engordar mais de 10 quilos, eu acho que foram uns 13 quilos. E eu sentia muita dor nas pernas, dor de cabeça, inchaço, né? Além de eu ter engordado, realmente eu ficava muito inchada e eu tinha muita oscilação de humor e não estava me sentindo bem mesmo. Eu vi que era a hora de reagir. E aí eu fui no médico. Eu fui em vários médicos, eu fui na ginecologista, na nutricionista e na dermatologista. Porque mesmo tomando, né, o anticoncepcional, eu tive muita acne. Eu sempre tive problema com acne, mas era aquela acne que ia e voltava, era bem assim, questão hormonal mesmo, só que tava assim, na pior fase. Aí eu fui, né, nesses médicos, eles pediram para eu fazer os exames e, em primeiro lugar, a ginecologista, ela virou para mim e falou assim: olha, o ideal vai ser você tentar tomar outro, vamos tentar e tal, trocar, e aí você analisa para ver se melhorou, se piorou, e aí eu troquei o anticoncepcional. Nesse meio tempo eu fui também na nutricionista, ela passou um plano alimentar para mim direitinho, de acordo com as minhas necessidades, né, que era perda de peso, eu tava com muita resistência à insulina, então tudo isso ela analisou. Eu comecei a fazer academia, fui na dermatologista também, e aí ela me passou um medicamento para acne, passou ácido, vários produtos para eu poder usar, e eu comecei a realmente me cuidar. Só que aí, gente, eu troquei o anticoncepcional, e aí tem um período, né, para ele realmente começar a fazer efeito no corpo, para você ver se melhorou, se piorou os sintomas. E assim, foi a pior coisa que eu fiz, porque eu nem vou ficar falando os nomes, né, dos medicamentos que eu tomei, mas ele foi muito forte e todos os sintomas que eu tive, né, os efeitos colaterais que eu tive com o outro, com esse só piorou. Eu achei que eu tava até com depressão, gente, porque tinha dia que eu levantava e eu me sentia fraca, eu não tinha ânimo, eu tava com muita oscilação de humor. Tinha dia que eu tava bem, tinha dia que eu tava péssima, me sentindo assim, muito mal mesmo. Eu comecei a emagrecer, mas aí por conta do plano alimentar, né, da reeducação alimentar, dos exercícios físicos, mas eu vi que o anticoncepcional em si não estava me fazendo bem. E aí o que eu fiz? Eu esperei mais ou menos uns 4 meses e voltei nessa médica porque realmente ela tinha falado para eu poder voltar e contar como estava sendo a minha experiência. Voltei nela e virei para ela e falei assim: olha,
eu tô achando que eu quero parar de tomar anticoncepcional pra ver como que o meu corpo reage, né, sem hormônios e tal. E aí, gente, eu até comentei lá no Instagram na época que eu me sentia, assim, um lixo. Eu saí de lá porque ela virou pra mim e falou assim: ué, mas você veio aqui só pra me contar que você quer parar de tomar anticoncepcional? Para por conta própria. Assim, ela simplesmente, assim, ela não me ajudou em nada, né? Na cabeça dela, eu acho que ela queria que eu continuasse tomando anticoncepcional. Não sei se pra ela isso faz alguma diferença, mas enfim. Ela virou pra mim e falou: ah, se você não quer parar, se você não quer tomar anticoncepcional mais, eu não posso fazer nada. Só que o mínimo que eu esperava era uma orientação, por exemplo, olha, se você quer parar, avalia seu organismo, qualquer coisa daqui uns meses você volta. E eu sei que tem alguns suplementos também, né, para mulher que tem SOP, que podem ajudar em alguns sintomas, mas não foi esse o atendimento que eu tive. E aí eu parei de tomar. E quando eu parei de tomar, gente, parece que tirou com a mão, sabe? Todos os efeitos colaterais que eu tinha. Minha dor de cabeça, assim, passou. Não tinha mais dor de cabeça, dor nas pernas, eu me sentia muito mais disposta. E aí, de fato, eu comecei a emagrecer muito. Eu perdi todo o sobrepeso que eu tava, eu emagreci os 13 quilos que eu tinha engordado, eu emagreci. E comecei a ganhar massa magra. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ganhar massa magra. Comecei a ganhar, comecei a ver muita diferença, sabe? No resultado dos meus treinos na academia. E aí a gente começou a usar camisinha, né? Como método pra não engravidar. Porque a gente não tinha essa vontade naquele momento. E, gente, foi mil maravilhas. Uma das coisas que melhorou muito também foi a questão da libido, porque o anticoncepcional tava acabando comigo, gente, sério. E eu acho que isso é muito pouco falado, sabe? Principalmente em alguns consultórios, muitas ginecologistas, né, médicos, não falam isso com a gente. E isso é muito importante, né, para a saúde da mulher e até mesmo para o nosso relacionamento, para quem é casada e enfim. E eu notei uma diferença gigantesca. E beleza, a gente tava indo tudo mil maravilhas, porque tava dando certo pra gente daquela forma. Eu fiquei, né, como eu disse, mais ou menos uns 4 meses usando camisinha. Só que aí eu vi que mesmo parando de tomar anticoncepcional, me alimentando bem, fazendo todo acompanhamento, né, com vários médicos, eu vi que a minha pele não estava melhorando. E nisso eu já tinha usado vários ácidos, eu já tinha usado, feito tratamento com medicamento oral, eu tomei aquele tetraciclina e ele me fez mais mal do que bem. Na verdade, assim, ele deu uma melhorada na minha pele, mas eu sentia muita ânsia de vômito, assim, meu estômago ficou péssimo na época. E aí eu terminei o tratamento com ele, mas assim que eu terminei, a acne voltou com força total. E aí eu falei assim, gente, minha pele já tava começando a ficar com algumas lesões, né, de tanto usar ácido, tava me incomodando muito. E aí eu troquei de médica, eu fui em outra dermatologista, expliquei pra ela que já não tava dando mais e tal. E ela virou pra mim e falou assim: olha, eu acho que como você já fez, né, outros tratamentos, a sua acne, ela é uma acne persistente a outros tratamentos, talvez seria interessante você tentar o tratamento com Rocutan. Só que eu pensei, gente, e aí? Como é que eu faço? Porque eu não quero voltar a tomar anticoncepcional, porque quem toma, né, pra quem não sabe, o Rocutan, que na verdade é isotretinoína que eu tomo, mas que é o nome genérico, né, o nome do original é Rocutan. Para você fazer o tratamento, você precisa ter algum método contraceptivo, porque não pode engravidar. É um medicamento que ele pode causar má formação no feto. E aí, em hipótese alguma, a mulher não pode engravidar nem no período do tratamento e tem que esperar mais um prazo, né, de no mínimo 3 meses para esse que eu tô tomando, né, que são de 20 miligramas. E aí, eu conversando com a médica, né, eu também tava fazendo acompanhamento com outra ginecologista. Ela virou para mim e falou assim: olha, o mais indicado, né, o método mais seguro, que na verdade não existe método contraceptivo que seja 100% eficaz, mas o mais seguro seria o DIU. E aí, isso a dermatologista me falando. E aí eu falei com ela: olha, eu vou conversar com a ginecologista para ver o que que ela fala, para ver o que que ela me indica. E a ginecologista falou a mesma coisa. Ela falou assim: olha, como é um tratamento muito sério, assim, você não pode dar bobeira.
eu te indico colocar o DIU de cobre, porque os outros, né, o DIU Mirena e eu não sei se fala Kailina ou Quilena, uma coisa assim, que é como se fosse um mais novo, né, mais recente em relação ao Mirena, eles têm hormônio. É uma dosagem mais fraca de hormônio, mas tem. E pra mim, que tô tentando tirar hormônio, né, o máximo possível da minha vida, não seria tão interessante. E tem alguns relatos de mulheres que no começo, quando colocaram o Dilquilena, Kalina e o Mirena, tiveram muita acne, né? Aquela fase ali que o corpo, que o organismo tá se adaptando, né? Reagindo àquele corpo estranho ali no organismo. Mas aí ela foi e falou assim, olha, no seu caso, talvez seria melhor o DIU de cobre. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora, né? Tem o DIU de cobre com prata, mas ela não chegou a falar muito dele, talvez seria até melhor o DIU de cobre com prata. Mas aí ela foi e falou assim, olha, a gente coloca aqui na clínica mesmo e tal, e aí é valor X. E eu dei mole na época, gente, porque depois eu fiquei sabendo que o meu plano de saúde poderia ter feito a cobertura tanto do DIU quanto da colocação. Acho que é colocação que fala, né? Não sei. Mas eu poderia ter, né? Não sei. Não sei também se seria difícil eu conseguir, mas enfim, coloquei, tá pago. E aí eu decidi colocar, gente. Coloquei. No dia que eu coloquei, eu tava no meu primeiro dia de menstruação. Então o útero tava, né, dilatado. Eles falam que é até melhor pra inserir. E eu tive anestesia, né? Anestesia local, não fiquei internada, foi na clínica mesmo, deram ali anestesia local. Depois eu fiquei sabendo que nem é muito indicado colocar em clínica, que o melhor é colocar em hospital, ter ali anestesia geral, enfim, gente, não sei, só sei que eu coloquei. E aí o que eu posso dizer não é algo indolor, mas é muito rápido. Então, assim, é como se estivesse dando uma picada, porque tem a picada da anestesia, né? E aí pra mim foi o pior, mas aí depois tem a picada que você sente na hora que tá inserindo ali o DIU. Mas é muito rápido, então depois, né, que a gente, na hora que eu desci da maca, eu senti como se fosse umas pontadas assim no pé da barriga, sabe? Uma cólica bem forte. E eu nunca tive cólica, sempre fui bem tranquila em relação a isso. Mas, como eu disse, foi um procedimento rápido, foi ok. Tem mulher que grita e tal, mas pra mim foi até um pouco mais tranquilo. E aí a médica foi e me falou, olha, a ginecologista, né, falou assim, provavelmente hoje você vai sentir um pouco mais de dor, né, de cólica, porque também você já estava menstruada, me passou um remédio lá, eu tive que tomar porque realmente eu senti bastante cólica, mas foi nos 3 primeiros dias. E o detalhe mais importante, que é onde eu queria chegar, é o fluxo, gente. Vocês não estão entendendo o tanto que o meu fluxo aumentou. E aí a médica tinha me falado que o normal seria, né, seriam nos 3 primeiros meses, aquele aumento do fluxo, né, que a gente nota, que é o organismo ali, porque querendo ou não, o cobre, ele causa como se fosse uma inflamação no útero para ter esse, né, o efeito contraceptivo. E aí ela falou, olha, nos 3 primeiros meses talvez você vai notar que vai aumentar o seu fluxo, mas depois ele vai normalizar. Só que assim, gente, já tem uns bons meses já. Eu acho, porque já tem acho que 7 meses, né, que eu tô tomando o Rocutan, então tem mais de 8 meses que eu tô com o DIU de cobre. E assim, gente, meu fluxo tá insano. Vocês não estão entendendo o tanto que aumentou. Antes eu ficava, depois que eu parei, né, de tomar anticoncepcional, e até mesmo quando eu tomava, eu ficava 4, 5 dias e era bem tranquilo, assim, era um fluxo bem aceitável, sabe? E hoje em dia é muito intenso, muito intenso. Se vocês tiverem alguma dica para me dar aqui de coletor, calcinha, né, dessas que estão usando agora, porque eu tô passando aperto, gente, assim, mesmo usando o absorvente interno, o OB, né, e o maior absorvente que vocês puderem imaginar eu uso, e mesmo assim já aconteceu de vazar, e assim, é constrangedor, e fora que, né, a gente fica naquelas, quero ir na academia, já teve vezes eu não consegui ir na academia por conta disso, né, quanto mais a gente faz esforço, sai mais. E o que eu posso dizer né, para finalizar esse assunto, como eu disse, eu não tô aqui para influenciar vocês a colocarem ou a não colocarem
Para mim foi necessário devido à decisão que eu tomei de começar o tratamento com o Rocutan, né? Se eu não colocasse o DIU, talvez eu não ficaria com a consciência tranquila de tipo, eu corro risco de engravidar. Claro que com o DIU eu também corro, gente, só que ele é o método mais eficaz que tem no mercado. Por exemplo, se eu tivesse só usando a camisinha, eu não ficaria tranquila. E fora que eu nem poderia, né? Porque a gente assina um termo, né? Quando vai comprar o Rocutan. Então, assim, foi necessário para o momento. Só que eu, Natália, já falei pra mim mesma que assim que eu terminar o tratamento, creio eu que, pelo que a minha dermatologista falou, me parece que eu devo tomar até janeiro, né, todos os dias, e ela vai tirando gradualmente, também porque ela falou que não é legal tirar de uma vez, pode ser que volte, né, a acne, mas enfim. Ela falou que provavelmente em fevereiro, março eu finalizo meu tratamento, e aí na bula fala que tem aquele período de pelo menos 3 meses que a gente tem que esperar para poder engravidar. Mas eu, como sou uma pessoa precavida, eu acho que eu vou esperar pelo menos uns 6 meses para eu começar as tentativas, né, de engravidar. Né? Deus abençoe que seja rápido, porque a gente tem vontade sim de ter filhos, mas aí o que eu penso, né? Assim que eu terminar o tratamento, né, com o Rocutan, esperar esse prazo aí de pelo menos 6 meses ou até mais, é o que meu coração mandar mesmo. E eu vou tirar o DIU, gente, porque, sério, a melhor coisa que eu fiz na época, o melhor período da minha vida foi o período que eu fiquei sem nenhum método contraceptivo, sem anticoncepcional, sem DIU, sem nada, porque eu via o meu organismo funcionando, sabe? Eu sabia como que o meu organismo reagia, até mesmo eu tenho, né, o aplicativo, aquele Flo, não sei como é que fala, que a gente consegue, né, colocar ali o período da menstruação, o período fértil, e eu vi ali o meu organismo funcionando direitinho, de uma forma muito natural. Claro que assim, né, se você não quer engravidar de jeito nenhum, se você não pode naquele momento engravidar, como é o meu caso, realmente o melhor é tomar algum anticoncepcional, e até mesmo dica aí para quem foi diagnosticada com SOP, procura vários profissionais, não só ginecologista, mas vai no nutricionista, no endócrino, porque não é só o anticoncepcional. Claro que tem casos, isso aí, a última ginecologista que eu fui, ela até comentou, olha, Natália, tem casos que realmente a gente receita o anticoncepcional porque é necessário, mas se você, com a sua alimentação saudável e academia, você conseguiu controlar os sintomas, que ótimo, você não precisa ficar refém do medicamento pro resto da sua vida. Mas é isso, gente. A minha experiência não tem sido tão positiva quanto a cólica. Eu até que não tenho, foram mais nos 3 primeiros meses mesmo eu tive cólica. Hoje em dia eu acho mais tranquilo. Às vezes eu sinto uma dorzinha de leve, mas não é aquela cólica super forte. Mas o fluxo é intenso. Então, né, se continuar dessa forma, mesmo se não continuar, eu vou tirar esse trem. Espero que quando eu for tirar, a dor seja menor do que para colocar. Depois vocês me contem aí nos comentários se vocês já colocaram, já tiraram, me contem aí como foi. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Procurem aí se cuidar, conhecer o seu corpo. Não fiquem desleixadas igual eu fiquei durante um período, porque depois, né, pra gente correr atrás do prejuízo é muito pior. Mulherada aí, vamos se cuidar. E é isso. Nos próximos vídeos, talvez eu possa contar um pouco mais sobre o meu tratamento com o Rocutan, como tem sido a minha experiência, se eu gostei, se eu não gostei, se valeu a pena, se não valeu. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar se vocês gostaram desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!